Muito boa noite, arranca mais um Universo Porto da bancada, às terças-feiras, como é habitual, com o Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do Futebol Porto. Boa noite, Francisco, e também noite, com João. o Pedro Bragança. Boa noite, Pedro, num programa em que vamos olhar a atualidade do Futebol Porto e do futebol português, começando por falar de arbitragem, em causa ainda a quarta jornada, que acabou no passado fim de semana. Ora, o Benfica lançou críticas à arbitragem nessa mesma jornada, através da newsletter do Clube Encarnado, a News Benfica. Os encarnados falam numa vitória limpa, 11-11, sem qualquer tipo de intervenção externa a colocarem em causa a verdade do jogo, dando assim a oportunidade para que as duas equipas disputassem o resultado até ao final em igualdade de circunstâncias, isto relativo ao Sporting de Braga-Benfica, e depois, diz ainda, apenas se torna premente acabar com os casos de muito difícil compreensão sobre decisões inexplicáveis, como ocorreu ontem num jogo de um dos nossos rivais, numa possível alusão a ao jogo entre o Futebol Clube Porto e o Vitória Sport Clube. Ora, também na BTV, os comentadores do Benfica analisaram a arbitragem de Carlos Xistra. Podemos ver essas declarações agora. Carlos Xistra já faz parte, infelizmente, na minha opinião, de alguma história negra do futebol português, e ontem se deu mais uma página negra com aquela expulsão inconcebível. Na minha opinião, nem sequer é falta. Um jogo que foi grandemente facilitado para o Futebol do Porto por parte desta decisão completamente inconcebível de Carlos Xistra, que, como disse, volta aqui a escrever uma página negra também na sua carreira. Está ligado a muitas situações completamente inconcebíveis. Ainda me recordo de uma expulsão de Javi Garcia no Dragão também, e portanto uma expulsão também do género desta, que acabou por fazer ao Tepsoba. E, portanto, o Futebol do Porto aqui a ser autenticamente bafejado pela má decisão de Carlos Xistra. O árbitro Carlos Xistra ter mostrado cartão... Isto é um escândalo. A boa notícia aqui é que faltam 9 meses para o Carlos Xistra se ir embora. O Carlos Xistra é um árbitro sem personalidade, sem coragem. Eu acho isto chocante, sinceramente, acho chocante. Ainda nem um minuto tinha acontecido. A primeira decisão que o árbitro toma é chegar ao pé do defesa, que ainda por cima está a fazer um belíssimo arranque de temporada, e escolhe para ir para a rua. Eu tenho muita dificuldade em compreender isto. Até o VAR, João, mas está a fazer o que o VAR. Mas é assim, podia não estar cumprido um minuto, mas se justificasse ele ir para a rua, ia. O problema Isso é evidente, ele isso eu não adulterar discuto. Mas eu peço desculpa outra vez por perguntar. cumprimento das regras. Até o VAR, o que é que está a fazer o António Nobre? Nobre, não é? Pois, não sei. É que eu não consigo perceber qual é a justificação do VAR não atuar. Qual Para é? corrigir um erro, não é? Pois, eu não consigo entender. É para já um escândalo, vá? Ora, Francisco, boa noite. O que eu te pergunto é se o Benfica tem razões para criticar a arbitragem de Carlos Xistra e também em causa este lance aos 40 segundos no Futebol Clube Porto Vitória. Segundo a maioria, boa noite, antes de mais, mas segundo a maioria dos analistas de arbitragem, das pessoas que supostamente estão mais habilitadas para fazer a análise dos lances, o Benfica não tem razão nenhuma, porque a maioria dos analistas consideraram como correta a decisão da equipa de arbitragem, que era do árbitro, e o VAR terá sancionado ao não ter assinalado nenhum erro, terá validado a decisão da equipa de arbitragem. O que isto demonstra é uma coisa muito simples. O Benfica abriu a caça à arbitragem. O Benfica na semana passada foi derrotado em casa pelo Futebol Clube do Porto, e na sequência dessa derrota, enquanto o Benfica ganhava os jogos e ganhava tranquilamente, não havia problemas, era a paz no mundo. A partir do momento em que o Futebol de Porto fez a demonstração de força que fez em pleno estado da luz, abre a caça à arbitragem. E logo no jogo a seguir não foi preciso esperar mais do que poucos segundos para o Benfica vir abrir a caça à arbitragem, e isto mostra bem o que é a Benfica TV. Portanto, não interessa a verdade factual do lance, interessa a propaganda do Benfica, que é nem mais nem menos muito idêntica à que fizeram o ano passado, quando abriram a caça à arbitragem na altura, também na sequência de uma derrota com o Futebol Clube Porto, e que na altura teve como protagonista o árbitro Fábio Veríssimo, e que culminou com aquelas 3 arbitragens muito más
que ofereceram o título ao Benfica na época passada. Todos nós estamos recordados e não o vamos esquecer. Portanto, o objetivo do Benfica é nem mais nem menos do que replicar o que aconteceu na época passada. Temos que estar vigilantes, temos que estar atentos a este tipo de manobras que visam apenas perseguir árbitros e tornar a arbitragem refém do próprio Benfica. Ora, e Pedro, na tua opinião, estas declarações dos comentadores do Benfica e também da newsletter do Benfica têm sentido de existir? Bem, boa noite em primeiro lugar aos dois, em particular também ao nosso público, em particular aos da nossa Futebol Clube Porto TV. Eu acho que isto tem piada porque há aqui uma inversão da narrativa que é típica deste nosso rival. O que se passou neste fim de semana foi que o Benfica foi uma vez mais beneficiado. Esse benefício não teve influência no resultado, mas objetivamente foi beneficiado. E o Futebol Clube Porto foi prejudicado no jogo aqui no Dragão frente ao Vitória. E depois eles fazem este número, que é um número, não é outra coisa senão um número mediático para tentar gerar uma dinâmica, uma percepção inversa daquilo que de facto aconteceu. É uma coisa que já fizeram muitas vezes, já estamos mais do que habituados. Conta com a participação de muitos comentadores supostamente independentes que, no fundo, ignoram por absoluto os factos e que reconstroem, no fundo, a realidade a partir de novos factos. Não sei como é que lhes havemos de chamar, mas a verdade é que muitos analistas, felizmente, não foram na cantiga destes nossos adversários e, mesmo sendo analistas que habitualmente adotam posições que nem sequer são simpáticas para o Futebol Clube do Porto e muitas vezes até posições condicionadas, e que em relação a este jogo aquilo que disseram foi, ou não disseram dessa forma, mas sublinharam os factos que permitem essa conclusão, é que o Futebol Clube do Porto foi prejudicado com 2 penaltis que ficaram por assinalar, 2 penaltis, acho eu, mais do que evidentes, e o nosso rival o Benfica em Braga foi beneficiado pela não marcação de um penalti. Mas isto é discutir esta contabilidade, é assim. Agora aquilo que nos temos de habituar é este enorme espetáculo de hipocrisia. É um clube que começa a época a dizer que temos de proteger o clima do futebol, que é um clima que está muito contaminado. Começa a pregar a paz. Exatamente. E depois a tirar a pedra. E depois ao primeiro foco de instabilidade, à primeira percepção, ficam logo cheios de medo e começam logo outra vez com as velhas táticas. O presidente do Benfica dizia, julgo eu ontem, à margem daquela cerimónia da Federação de que vamos falar hoje também, que o Benfica tinha de aprender a lição do jogo. E, de facto, é isto que demonstra, é que a lição também aprendeu a lição depois da meia-final da Taça da Liga do ano passado e põe, no fundo, a infantaria no terreno, digamos assim, para que as coisas sejam, para que o condicionamento surta efeito. E há, de facto, um poder, ele é mais do que evidente. O que se passou em Braga com um penalti que justamente no mesmo fim de semana tem um dos 3 do Coates no jogo de Sporting, que é praticamente igual e que num caso é marcado, no caso do Coates, e no caso do André Almeida em Braga não é marcado. Portanto, isto é mais do mesmo, já estamos habituados. A única notícia é que não há notícia nenhuma em relação às arbitragens, mas também não há notícia nenhuma em relação à hipocrisia do Benfica. Ora, e o Benfica fala, então, os comentadores que vimos há pouco, fala sobre esse lance no início do jogo entre o Futebol Clube Porto e o Vitória Sport Clube. O que eu vos vou pedir é para verem este lance semelhante que ocorreu no Brasil no passado dia 18 de agosto, num jogo entre o Cruzeiro e o Santos. A equipe do Cruzeiro já se manda pelo lado esquerdo, bola na frente para o Pedro Rocha, ganhou na correria, no carrinho, por trás, Gustavo Henrique. A revisão está sendo feita pelo árbitro de vídeo, Caio Max, por uma possível cartão vermelho por impedir o gol. Nesse momento, a gente vê que o Pedro Henrique está à frente e ele é derrubado. Isso é falta e cartão vermelho, Dandan. Eita, jogo com poucos minutos já nesse climão, hein, Honori?
Atenção, Brasil! Árbitro de vídeo. E aí ele deu a falta. E vai puxar o vermelho. Tá aí expulso o Gustavo Henrique. A falta e a expulsão do Gustavo Henrique. A atuação do VAR nesse caso é perfeita, porque não cabe interpretação. O lance é o seguinte, tocou ou não tocou? Aí está muito claro que não há o toque na bola do jogador do Santos, do Gustavo Henrique, há o toque no Pedro Rocha. Ora, Pedro, aqui um lance muito parecido àquele que vimos no Estádio Dragão, com o mesmo desfecho, um cartão vermelho após consulta do vídeo-árbitro. O que é que te parece esta decisão, tanto de Carlos Xistra como o árbitro, neste caso? Parece-me a mim que foi bem assinalado. Admito que seja discutível, aliás, tudo é discutível, não é? Há muito pouco de objetivo nestas coisas todas e não tem mal nenhum que seja discutível. O problema é quando se vai discutir isto de forma toldada e com o objetivo de contaminar o debate e a percepção pública sobre os factos. Este lance é muito recente, mas poder-se-ia trazer para aqui dezenas de lances semelhantes que ajudariam. A relevância deste lance é que este lance acontece aos 50 segundos Sim, de jogo. aí já vamos chegar aí ao timing também da... 50 segundos de jogo. Aí... Ou seja, é a situação muito similar. Claro. É o jogador que está numa situação de golo e que é derrubado e acontece no primeiro minuto. É a situação. E aconteceu há 15 dias. Ora, pegando precisamente na questão do timing, vamos também ver então uma pergunta que Ricardo Rocha, comentador da SIC e é jogador do Sport Lisboa e Benfica, faz a Duarte Gomes no programa da SIC, relativamente precisamente ao timing da expulsão. Eu gostava de saber um bocado aquilo que o Rui estava a dizer há pouco. Tendo o árbitro a noção de que expulsar um jogador aos 40 segundos vai influenciar todo o jogo, pode o árbitro, embora a situação mereça o cartão, pode o árbitro pensar por ele, não o mostrar para não influenciar mesmo esse jogo? Ora, esta é uma das outras questões neste penalti, o timing da expulsão do jogador, se pode ou não condicionar o espetáculo. Ontem o nosso especialista de arbitragem, Carlos Duarte, dizia que um cartão vermelho é um cartão vermelho, seja aos 40 segundos, 30 minutos, 60 minutos ou 90 minutos. Esta questão que surgiu agora, quer dizer, já se ouviu no passado, claro, mas esta coisa de proteger o espetáculo e adiar tomadas de decisões disciplinares em relação ao início do jogo é das coisas mais absurdas que se pode imaginar. Então, a pergunta que se lança a seguir é, então a partir de que minuto é que é para aplicar as regras como estão previstas na lei de jogo? Minuto 15? Minuto 10? 5? Vamos iniciar aqui uma discussão sobre o início das regras num jogo de futebol de 90 minutos? E então, ao fim também não se pode aplicar, para não prejudicar o final, quando os jogadores já estão mais cansados. Quer dizer, isto é um mundo da subjetividade absoluta a ser introduzida de forma desnecessária naquilo que é muito claro. O jogo começa ao minuto e ao segundo 0 e a partir daí aplicam-se determinadas regras. Até ao fim. Até ao fim. Isto não é muito difícil de compreender. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que a justiça funciona desta forma. Há um determinado período temporal em que o jogo se inicia e os jogadores têm um determinado objetivo, que é meter a bola na baliza da equipa adversária e aplicam-se determinadas regras que são estas. Ponto. A mim parece mais ou menos simples. Mas eu acho piada que esta categoria da proteção do espetáculo, houve muita gente que colocou as coisas dessa forma, é preciso proteger o espetáculo e evitar que uma equipa fique sem um jogador no início do jogo. Parece-me que proteger o espetáculo aqui é sinónimo de prejudicar o Futebol Clube do Porto. E é. Parece que sim, não é? Por exemplo, o Ricardo Rocha chega a ser comovente a forma como ele, em nome de uma alegada proteção do espetáculo, acha que é questionável a expulsão por acontecer aos 40 segundos. E ano passado nunca questionou a interferência que tinha, não num jogo, mas num campeonato inteiro, aquelas decisões absurdas de equipas de arbitragem em jogos do Benfica na ponta final do campeonato. Aí já não questionou, para eles aí já não põe em causa o desenrolar do espetáculo. E quando é um jogo, num simples jogo já o preocupa tanto, ali foram aplicadas as regras como, repito, seguindo
a generalidade dos analistas, não todos, mas quase todos os analistas de arbitragem que normalmente se pronunciam sobre os lances do campeonato. Ora, e por falar em analistas, há um lance nesse mesmo jogo entre Futebol Clube Porto e Vitória Sport Clube aos 68 minutos que Luís Dias fica a pedir grande penalidade. Ora, Francisco, por exemplo, o tribunal do jogo... Sim, este lance é curioso porque assim, o tribunal do jogo inaugurou esta moda de análise de ex-árbitros a lances dos jogos de campeonato. Já há muitos anos, e na altura foi uma forma de esclarecer os adeptos do futebol das incidências de arbitragem de cada jogo. Este fim de semana não podemos deixar de ter muita perplexidade ao ler a análise dos analistas Jorge Croado e José Leirós ao lance sobre o Luís Dias, porque o Luís Dias é pontapeado pelo João Carlos Teixeira. O João Carlos Teixeira, inadvertidamente, pontapeou num lance que é parecido, por exemplo, com o lance que causou a grande penalidade com que o Futebol Porto foi penalizado, e bem, na altura, no jogo da meia-final da final da Taça da Liga, na época passada do Oliver. E que nos retirou a Taça da Liga. E que nos retirou a Taça da Liga. Por força da aplicação das regras, e na altura ninguém contestou isso. Ninguém contestou, exatamente. E o jogador pontapeou o nosso jogador Luís Dias. O que é que dizem, o que é que escreveram os analistas do jogo? Que o Sacco, que também estava no lance, não cometeu falta nenhuma. Pois não. O Sacco não cometeu falta nenhuma. Quem cometeu foi o João Carlos Teixeira, que pontapeia de forma muito visível o nosso jogador Luís Dias. E é assim, o Tribunal do Jogo perde credibilidade quando faz este tipo de análises. Então, há um jogador que pontapeia e eles dizem que o outro não cometeu nenhuma infração. Claro que não cometeu. Quem também não cometeu foi o lateral esquerdo, o médio, o ponta de lança, também não cometeram. Só o João Carlos Teixeira é que cometeu. Portanto, convinha era que eles olhassem para o que aconteceu, porque senão descredibilizam uma ferramenta que os adeptos normalmente utilizam para esclarecerem os lances de arbitragem. E fica muito mal, acima de tudo. Fica muito mal que analistas de arbitragem, que têm a obrigação de analisar os lances com um mínimo de cuidado, e estejam a referir-se a outro jogador que está no lance, mas que não tem interferência nenhuma. Ora, e continuando a falar sobre arbitragem, vamos também olhar esse Sporting de Braga-Benfica, até porque, Pedro, já referiste um penalti por assinalar a favor do Sporting de Braga, e temos esse lance também para mostrar, uma falta de André Almeida nesse encontro entre bracarenses e benfiquistas. Aqui está o lance. Pedro, a tua leitura sobre esta jogada. É mais do mesmo. Quer dizer, o ano passado, o jogo em Braga, que foi até um jogo com contornos decisivos, começou com um penalti que é um coelho tirado da cartola, que ainda hoje ninguém consegue explicar. Aqui já é no estrangeiro, é um lance que nem sequer tem influência no resultado. Quer dizer, no resultado tem, isto como é... Mas na determinação do vencedor... Exatamente, não tem na atribuição de pontos. Exatamente, mas tem no resultado, e não sabemos, e o resultado também pode ter impacto na classificação, no limite. Mas a verdade é que começa logo e soaram as campainhas depois do jogo da Luz, e no jogo imediatamente a seguir, que era um jogo aparentemente de grau elevado de dificuldade, embora o Braga viesse de um jogo europeu exigente e de uma deslocação muito longa, e teve de jogar ao domingo depois de vir de Moscovo, por força do playoff da Europa. Não, digo eu, das seleções, dos jogadores que tiveram de se apresentar nas seleções na segunda-feira, não é? E portanto, isto aqui é abrir um livro e é começar a contar, porque aquilo que me parece é que, se olharmos para as últimas épocas, é que isto vai continuar a ser assim. É esta a forma que eles têm de atuar, e o problema vai ser quando estes penaltis tiverem os penaltis não marcados ou penaltis inventados ou outros lances tiverem impacto real na atribuição de pontos, porque isso também vai acontecer. Vamos chegar a essa altura e não nos podemos
surpreender. Este nosso Mas rival... deixa-me só perguntar-te se, vendo Sim. este lance, faz sentido então a news do Benfica falar numa vitória limpa, 11 contra 11, sem qualquer tipo de intervenções externas a colocar em causa a verdade do jogo. Isso faz parte daquele espetáculo de que falávamos há pouco, desse circo mediático que eles montam. Não têm o mínimo respeito pelos factos e pela realidade. Nem sequer quando há analistas como Duarte Gomes, Pedro Henriques, Jorge Faustino, pessoas que até nós já aqui criticamos, e não é, assumimos-lo abertamente, todos eles, e ninguém está imune à crítica quando o merece, mas nem perante pessoas que eles conhecem bem e que seguem certamente, o dizem diretamente, conseguem chegar a conclusões evidentes. E a conclusão evidente é o clube mais prejudicado desta jornada é o Futebol Clube do Porto no jogo aqui no Dragão, e o Benfica é beneficiado com a não marcação de um penalti em Braga. Portanto, aquilo que eu ia dizer há pouco é, este nosso rival parte à frente, porque parte com este plus. E por isso é que nós não podemos achar que basta jogarmos um bocado melhor do que eles e que basta sermos um bocado melhor, porque isso aí já dá no resultado que deu o ano passado, por exemplo, nós temos de jogar muito melhor, nós temos de ser muito melhores do que eles, porque eles contam com isto tudo, que no final vale pontos, e como valeu o ano passado e noutras épocas. Por isso é que eu insisto nesta ideia. Temos de estar preparados para sermos muito melhores do que este nosso adversário. Ora, enquanto acontecia isto no relevado, nas bancadas acontecia isto que vamos ver agora. Aqui é um momento de pirotecnia na bancada dos adeptos do Benfica. Francisco, algo que é proibido em Portugal, de resto até os responsáveis do Futebol Clube do Porto fazem questão de relembrar sempre aos adeptos que evitem estes comportamentos para não prejudicar o clube. Isto só é notícia pela dimensão. A dimensão é extraordinária. Isto mostra o regime de exceção a que sistematicamente é atribuído a uma coisa que não existe, que são as claques do Benfica, que, como todos nós sabemos, não existem. Aquilo que estamos a ver é uma manifestação de pirotecnia do Espírito Santo, certamente, porque as claques do Benfica não existem, como repetidamente dizem os responsáveis do Benfica e dizem também os responsáveis do desporto em Portugal, e agem de acordo com isso. Não há muito mais a dizer por isto, em relação a isto. O que é impressionante é mesmo a dimensão, que ilustra bem a impunidade de que beneficiam as claques do Benfica. Ora, seguimos em frente neste programa. Terminou a jornada 4, terminou também o mercado de transferências, e há uma transferência de que já fomos falando na temporada passada, até porque foi a altura em que foi confirmada, a ida de Cádiz para o Benfica. Ora, a verdade é que o jogador acaba por não ficar no plantel encarnado. De resto, Luís Filipe Vieira referiu-se a essa transferência na Assembleia Geral do Benfica, em junho último. Francisco, aliás, Pedro, dizendo que, e podemos ler aqui desta notícia da Bola, que contratou-se o ponta de lança do Vitória de Setúbal, mas há uma estratégia para se ter feito isso, e garanto-vos que é para benefício do Benfica. Na tua leitura, em que é que isto pode beneficiar o Benfica? Vamos já a esta parte. Esta questão do mercado, eu devo confessar que não sou particularmente adepto deste período das transferências no mercado, sobretudo quando no período das férias, em que isto é, quer dizer, há pessoas que vivem muito disto, da transferência do jogador X, da vinda do jogador Y, do rumor, da notícia. A mim não me anima particularmente. E ainda mais quando isto entra no período dos jogos oficiais, em que há sempre uma certa instabilidade nas equipas. Felizmente na nossa isso não aconteceu, mas é sempre uma grande indefinição, e isso não me deixa nada tranquilo. Além disso, convém que as pessoas tenham consciência que a maior parte dos programas associados a essas questões do mercado, dos transferências, mais transferências, menos transferências, mercado aberto, os Brazes, o Brás que está na SIC, não me lembro agora do Luís Aguilar, isso. Portanto, e que, no fundo, muitas dessas pessoas são porta-vozes de empresários, de interesses económicos, e as pessoas, no fundo, estão ali a comer, no fundo, propaganda e guerras cruzadas que não têm propriamente a ver com o público. E como ao longo deste verão se foi vendo, por exemplo, relativamente ao Futebol do Porto, mais de 90% da informação é absolutamente falsa
E não serve para... Sobretudo na posição de guarda-redes. Sim, houve não sei quantos guarda-redes associados ao nosso clube, mas noutras posições também. Mas é muito importante esta consciência das pessoas de que aquilo que estão a assistir, de que no fundo estão a ser usadas como um determinado capital, que são audiências televisivas, para facilitar negócios, para valorizar economicamente determinado jogador ou associá-lo a um determinado clube precisamente para o valorizar, e é importante que as pessoas tenham consciência disto. Em relação a este assunto de que tu falaste, isto é a roleta do Benfica, isto é uma história muito antiga, é uma história que tem tantos anos como a existência de Luís Filipe Vieira no futebol português, e em particular na presidência do Benfica, que é a quantidade absolutamente exorbitante, surpreendente, de jogadores que vêm para o Benfica e que depois entram aqui numa espécie de um sistema que é uma roleta, que entram, saem, são distribuídos sem nunca atuarem pelo seu clube. Há um número, eu julgo, o Francisco dirá com mais exatidão. Eu acho que são 30 jogadores, 31 não é? pelas últimas contas, mas tenho que admitir que pode faltar aqui algo. Mas há 31 jogadores que assinaram contrato pelo Benfica, portanto jogavam num outro clube, quer nacional, quer internacional, assinaram contrato com o Benfica e nunca vestiram a camisola do Benfica num jogo que fosse. Pela equipa principal. Pela equipa principal. Há alguns que fizeram um ou outro jogo pela equipa B, mas muito poucos jogos, mesmo pela equipa B, muito poucos jogos. E poucos jogadores. E, portanto, pelo menos 31 jogadores nos últimos anos isso acontece. Este Cádiz, de que agora estamos a falar, é só mais um caso, é um destes 31. E na tua opinião, porquê é que isso acontece? E gostávamos muito de saber. Eu acho que todo o país desportivo merecia saber. O Luís Filipe Vieira, numa Assembleia Geral do Benfica, portanto, onde tem a obrigação de falar a verdade com os consócios, não é? E ele informou os sócios do Benfica do seguinte: contratou-se o ponta de lança do Vitória de Setúbal, mas há uma estratégia para se ter feito isso, e garanto-vos que é para benefício do Benfica. Ora, como o Cádiz, entretanto, já foi recambiado e não vestiu a camisola do Benfica, qual é que será o benefício do Benfica? Qual é que será o benefício do Benfica? Neste caso e nos outros casos todos, porque são muitos casos. Portanto, há aqui um padrão, há aqui uma estratégia, há um fio condutor em todas estas coisas. Portanto, isto não acontece. A contratação do Cádiz não é um caso isolado, faz parte, como o próprio diz, há uma estratégia para se ter feito isto. E, com certeza, não é preciso ser-se doutorado em física nuclear, que a estratégia é a mesma da contratação do Patrick, do Igor Rodrigues, do Murilho, do João Amaral, do José Rui, do Farinha, do Luís Filipe, do Oscar Benítez, etc., do Ponque, do Pelé, do Salvador Agra. São tantos e tantos e tantos, portanto, são 31 pelo menos. Não podemos ambicionar ter um futebol transparente, claro, limpo, e haver este tipo de práticas. Todos nós temos que admitir que pode haver um clube que contrata um jogador, acreditando que esse jogador vai ser útil, mas que depois, por esta razão, porque foi mal avaliado, porque o jogador não confirma as credenciais que trazia, o que for, e o jogador acaba por ou fazer muito poucos jogos ou nem fazer jogo nenhum. Isto pode acontecer num, dois casos. 3 dezenas de jogadores, mais de 3 dezenas de jogadores, isto já não há de facto uma estratégia, como reconhece e como confessa o Luís Filipe Vieira. Há de facto uma estratégia. Agora, essa estratégia ou é pública e demonstra-se que não se tem nada a esconder, ou então suspeita-se, pode-se suspeitar de muita coisa. Ainda por cima, tratando-se do clube que está enterrado até ao pescoço em suspeitas muito graves, como todos nós sabemos. Para que não fiquemos a suspeitar que também estas contratações são o pagamento de favores ou qualquer outra coisa parecida, convinha esclarecê-lo.
E um caso de transferências também é relacionado com o Benfica, tem a ver com a tentativa de contratação de Guilherme Schettine, do Santa Clara, por parte do Benfica, mas também do Sporting de Braga. Ora, o Clube Minhoto emitiu em agosto um comunicado a esclarecer esta situação, esta tentativa de contratação de Schettine, dizendo que em maio último tentou entrar em contacto com a contratação do jogador, foi informado de que o valor seria de 3 milhões de euros, tendo sido omitido que a cláusula de rescisão era de 2 milhões de euros. Ficou depois a saber que após o fecho do campeonato, o Santa Clara negociava o jogador com o Benfica por 1,5 milhão de euros. Ora, entretanto, a ida de Schettine para o Benfica não se concretizou e o Braga voltou à carga pelo jogador do Santa Clara. Ora, entretanto, depois o Santa Clara afirmou que não negociaria com o Sporting Clube de Braga por ter um compromisso pessoal para colocar o jogador no Benfica e por temer represálias, remetendo para a cláusula de rescisão e assim faltando à palavra dada aos representantes do jogador. Há depois um representante dos interesses do Benfica, José Luís Gonçalves, que entrou em contacto com o empresário do jogador, Javier Rangel, pedindo uma reunião com o presidente do Benfica, garantido que tanto Schettine como o seu agente seriam bem recompensados. Ora, Schettine acaba depois por ficar no Santa Clara. Meus senhores, o que eu vos peço é um comentário a este comunicado do Sporting de Braga e é sobretudo esta frase no comunicado de que o Santa Clara temia represálias pela não venda de Schettine ao Benfica. Eu acho que estas práticas, de um modo geral, ou seja, meter-se em negócios alheios, vamos dizer assim, genericamente, comprar jogadores adversários cujo fim não é o seu próprio reforço enquanto sociedade esportiva, porque é isso que um clube faz. Às vezes pode falhar uma contratação, ninguém está livre. Uma contratação, de vez em quando, acontece a todos. Contratou um jogador que achava que ia ser um craque, era um negócio de risco e tal, o jogador chega, não pega, não se adapta, não sei o quê, falha. Isso aí acontece a todos os clubes. Nós que estamos tão satisfeitos com as nossas contratações, não é? Mas é óbvio que isso acontece. Acontece em todos os clubes que falharem contratações. E podemos dizer sem problema nenhum. No Futebol Clube do Porto já houve contratações que não correram bem. E há de haver. Isso é uma coisa completamente diferente. Outra coisa é quando estamos a falar de uma prática continuada e de uma questão que é de tal forma repetida que podemos identificar aqui um fenómeno. Isto é uma praxis. E na melhor das hipóteses, aquilo que temos aqui perante nós é uma prática de atuação agressiva no mercado. É isto que pode inclusive estar no limiar ou ultrapassar os limites da legalidade. Podemos ter algo muito mais grave do que isto, como indicia, por exemplo, o Malatchau. O Malatchau é sobre isto. Os contratos que estavam na casa da mãe do outro, do Aves, não sei, isto é o Malatchau. É, no fundo, o Benfica comportar-se como o paizinho da Primeira Liga, o clube que tem de distribuir uma série de rendas, uma série de mesadas a clubes. E depois recebendo como compensação disso, o que sabe-se lá. Aquela declaração do presidente do Vitória de Setúbal, há uns anos, de que o Benfica era o abono de família do Vitória de Setúbal, é das coisas mais graves que nós podemos ouvir em relação a esta matéria. Porquê? Eu fui ver o ano passado, tinha esses números de memória e fui reativá-los hoje na preparação deste programa. Fui ver qual era o clube, Futebol Clube do Porto, ou Benfica, que levava mais adeptos ao estádio do Bonfim. E era o Futebol Clube do Porto. Mais um mito que é desfeito, porque o Setúbal é a poucos quilómetros de Lisboa, ali a sul. Os dois jogos foram um sábado à noite, portanto, não me peçam para explicar isso, porque eu também não ando aqui para estar constantemente a desmontar os mitos que eles próprios montam. Mas a verdade é esta. Objetivamente, o Futebol Clube do Porto levou mais... o estádio do Bonfim teve mais gente no jogo contra o Futebol Clube do Porto, no jogo do Vitória de Setúbal contra o Futebol Clube do Porto do que contra o Benfica. Mais de 10 mil adeptos no caso do Futebol Clube do Porto. E menos no caso do jogo do Benfica. E então, o que é que o presidente do Vitória de Setúbal quer dizer? O que é ser o abono de família? Não é ter mais adeptos, não é vender mais bilhetes. Não é fazer mais receita. Não é fazer mais receita de bilheteira. Objetivamente, não é disso que está a falar.
Ainda o caso do ano passado tornou isso muito evidente. Então estamos a falar de quê? O que é este abono? É que o Futebol Clube do Porto e o Benfica são clubes rivais. Mas o Benfica e o Vitória de Setúbal são clubes adversários. Eles podem não ser rivais no sentido mitológico do termo, ou seja, não são... não competem pelos mesmos objetivos. Exatamente. Mas são clubes adversários. Convém que quando jogam um contra o outro, ambas as equipas em campo façam tudo o que puderem para ganhar o jogo. E, portanto, nesse sentido, haver uma que tem, no fundo, um ascendente sobre a outra, que é isto que o Presidente do Vitória de Setúbal queria, é isto que se pode ler dessas declarações do Presidente do Vitória de Setúbal na altura, é muito grave e contamina, lança suspeições muito graves sobre esta competição que é a Liga Portuguesa. Aliás, todas estas informações que tivemos ao longo dos últimos tempos, os últimos 2 anos, de um modo geral, as declarações do Lyon, as notícias sobre o Cássio, tudo isso, e continuar a Liga a decorrer de forma impávida e serena, as autoridades com competência disciplinar e mesmo política, administrativa, não terem nenhuma intervenção em relação a isto, quando temos jogadores de futebol no ativo a dizer determinado agente desportivo, que toda a gente sabe quem é, contactou-me diretamente e pediu-me para eu... E pediu-me não, e tentou corromper-me no sentido de eu perder um jogo contra um determinado adversário dizendo qual é, e ninguém faz nada. De facto, isto é um mundo total da hipocrisia. Vão falar de pacificação e tentar calar quem tenta lembrar tudo isto e quem tenta que as coisas se mexam, de facto, tem muito azar. E, Francisco, a tua reação a este comunicado e esta situação do Sporting de Braga, de Schettine, e deste comunicado em que os bracarenses acusam o futebol português de se ter transformado num teatro de marionetas? Pois, e corremos, de facto, o risco disso acontecer, porque nós aqui estamos a falar de 2 clubes, o Setúbal e o Santa Clara, que parecem reféns, que parecem subjugados ao poder do Benfica. E isto vem na sequência de todas as notícias que nós conhecemos de outras épocas, do Aves, do Vitória de Guimarães, que prometia vender os direitos dos jogadores, da formação de todos os jogadores por X. Portanto, havia formas de financiamento. Isto aqui, o que parece ser esta contratação do jogador do Vitória de Setúbal, parece não ser nem mais nem menos do que uma forma de injetar dinheiro no Vitória de Setúbal, e depois o Vitória de Setúbal compensará da forma que eles lá saberão. E convinha também saber-se qual é o papel em tudo isto de uma figura que sempre teve muita relevância nos últimos anos no Benfica e que parece continuar a ter, que é nem mais nem menos do que o Paulo Gonçalves. Porque as notícias que existem é que hoje em dia no Vitória de Setúbal não se faz negócio algum que não passe, que não seja intermediado pelo Paulo Gonçalves, retirando ele depois a respectiva comissão, não sei se também do lado do Benfica, do lado de Setúbal, etc. Portanto, há aqui questões que convinha perceber-se, até porque, como toda a gente sabe, o Paulo Gonçalves não tem nada a ver com o Benfica. Não é? Também uma das grandes hipocrisias do futebol português, ou até mais do que do futebol português. Em relação ao Santa Clara, o Santa Clara reconhece temer as represálias do Benfica, ou seja, parece que o Benfica tem qualquer poder que não é público, que não é conhecido, de sancionar os clubes mediante agirem, mediante os seus interesses ou não. Isto, no início do campeonato, põe em causa o quê? Põe em causa a verdade desportiva. E como dizia o Pedro, o que é surpreendente é fingir-se que nada acontece. As autoridades do futebol, da Federação, da Liga, agem como se nada disto estivesse a acontecer. E a suprema hipocrisia vimos-lo ontem na cerimónia das esquinas de ouro, na gala das esquinas de ouro.
E é precisamente sobre isso que vamos falar, sobre essa gala das Quinas de Ouro. Pedro, há 2 anos o Benfica não marcou presença em protesto. Ontem a equipa encarnada foi considerada a equipa do ano, numa categoria onde estavam também nomeados a Seleção Nacional, os Sub-19 do Futebol Clube Porto, a equipa do Sporting e também a equipa do Benfica. E devido a essa vitória nessa categoria, Luís Filipe Vieira até discursou nessa gala das Quinas de Ouro. Pois, aquilo que se conclui é que os motivos para o protesto do Benfica de há 2 anos não são válidos hoje. Quer dizer que estão muito satisfeitos, fizeram as pazes lá com quem tinham de fazer e que voltou a estar tudo bem. Eu sinceramente não valorizo muito esta cerimónia. Não é o tipo de prémios que eu gosto de ver o meu clube ganhar. Não é o tipo de troféus que eu gosto de ver o meu clube levantar, e vejo que há muita gente que gosta de levantar este tipo de prémios e desejo-lhes muita saúde, mas eu não acho que isto seja uma coisa propriamente relevante, sobretudo porque, consultando o regulamento, percebi que aquilo tem uma componente, e até uma componente muito relevante, de votação do público, e nós já sabemos como é que estas coisas da votação do público funcionam. Aliás, lá naquelas coisas dos e-mails via-se lá o CFO do Banco Espírito Santo, o que foi metido pelo Banco Espírito Santo no Benfica, não é? Que é a segunda entrevista do Camilo Lourenço, não é? É uma coisa extraordinária. Uma entrevista como essa, com uma informação como essa, que revelada pela entrevista de Camilo Lourenço, que é uma personagem pela qual eu nem sequer nutro grande simpatia, mas que diz assim, que há um administrador, um CFO de uma sociedade esportiva que foi metida pelo banco... pelo Ricardo Salgado. Que foi metida diretamente pelo Ricardo Salgado, e isso não tem impacto mediático nenhum. Bem, eu acho isso de uma anormalidade. Enfim, normalidade no país em que vivemos, também já o vamos conhecendo nestas questões. Mas eu acho que é brilhante, mesmo ignorando o facto de ser o Benfica. É uma sociedade, há uma pessoa a dizer... e não foi até agora contrariada, que o administrador financeiro de uma empresa foi indicado diretamente pelo chairman de um banco que tem a história que tem e que sabemos o que é que fim é que teve. Mas, portanto, no fundo, lembramos de Domingos Soares de Oliveira doido com as chamadas telefónicas e os preços e o dinheiro que andavam a gastar nas contas de telemóvel para influenciar votações nas televisões e para aqueles inquéritos estúpidos que as televisões punham para as pessoas participarem, e lá estavam os funcionários todos a influenciar, e portanto aqui imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. Uns vão às galas do Dubai, o próprio César Boaventura também tinha ele próprio uma gala que atribuiu um prémio ao Luís Filipe Vieira de presidente do ano, presidente do milénio, se calhar, e enquanto eles vão celebrando esses troféus, nós vemos a nossa equipa de Sub-19 a levantar um troféu que veio pela primeira vez para Portugal, e muito bem. Eu ao ver estes fenómenos, preocupa-me um bocado que os nossos jovens atletas possam sentir um pouco tristes ou defraudados por isto ser assim, mas eles próprios também vão ganhando a sua própria consciência de como é que as coisas funcionam, e sei que rapidamente perceberão. Faz parte da formação e faz parte também da identidade do clube a que pertencem, de saber resistir e reconhecer este tipo de coisas e passar à frente. Os nossos troféus são Champions, são Liga Europa, Taça UEFA, Taça Intercontinental, Supertaça Europeia, UEFA Youth League, e é nesse domínio que nós nos mexemos. Este tipo de coisas são coisas menores e servem para outros clubes, não para nós. Importante que refiras também ao UEFA Youth League, porque no discurso de agradecimento a Luís Filipe Vieira a referir que no período em que o Benfica foi campeão e que levou à conquista desse prémio, uma outra equipa foi campeã europeia, no caso a Seleção Nacional. Convém recordar também que o Futebol Clube Porto, os Sub-19, foram campeões europeus no escalão de Sub-19 com o UEFA Youth League. Seguimos em frente, Francisco, porque hoje houve sorteio da Taça da Liga, mas também a Cimeira dos Presidentes. Ora, o jornal A Bola, na sua edição online, noticia a presença de Fernando Gomes nessa cimeira dos presidentes. O jornal A Bola está cada vez a especializar-se mais em fake news, em notícias falsas. E então hoje noticiou
no seu site que na cimeira, orientada pelo Presidente da Liga, Pedro Proença, estão presentes o administrador da SAD do Benfica, Domingos Soares Oliveira, o tal que foi indicado pelo Ricardo Salgado, o Presidente do Sporting, Frederico Varandas, que presumimos que tenha sido indicado pelos sócios do Sporting, que terá chegado por volta das 15h30, e o diretor portista e ex-Bota de Ouro, Fernando Gomes. Isto é completamente falso. É assim, o Fernando Gomes esteve presente como representante do Futebol Clube de Porto No sorteio da Taça da Liga. Não esteve presente, nem tinha que estar, obviamente, nem sabia sequer que isso acontecia. Não esteve na cimeira de presidentes representando o Futebol Clube de Porto, o que quer que seja. Não esteve, nem alguma vez pensou estar. Isto é falso. Mas isto é importante dizer isto. É assim, o Jornal A Bola, em relação ao Futebol Clube de Porto, tem-se especializado mesmo em notícias falsas. O mais engraçado é que quando se lê a notícia no site da Bola, por baixo tem a notícia, acontece em todas as notícias. Sim, de resto podemos também mostrar isso e por baixo aparece assim, porque a Bola não quer que o jornalismo deixe de ser o jornalismo de qualidade que se faz da grande história, da investigação e da grande reportagem. Nós temos esse jornalismo, o jornalismo que fez com que se falasse de a Bola como a Bíblia, para lhe continuar a dar, rebelem pardais ao ninho e pedem que as pessoas se tornem assinantes para nos ajudar a manter digital, e a melhorar esse jornalismo sério e independente. Ora, com notícias falsas não vão conseguir cativar assinantes nenhuns. E não conseguindo cativar assinantes nenhuns, vão continuar neste trajeto de afundamento que já vem de algum tempo. E que é muito triste porque, e não é desejável. Portanto, isto só é uma forma de reverter este caminho. Escrever a verdade. Escrever a verdade. Não se subjugar a nenhum interesse. O interesse é apenas esclarecer e dizer a verdade aos leitores. Se fizerem isso, com certeza que conseguem inverter o caminho que seguem há muito tempo, praticamente desde que se tornaram vassalos dos interesses do Benfica. Pedro, no teu comentário, este erro do Jornal da Bola sobre a presença de Fernando Gomes? Não tenho grande coisa a dizer. O Jornal da Bola, como a imprensa de um modo geral, atravessa por períodos muito difíceis enquanto negócio, do ponto de vista financeiro, e não me parece que esta seja a melhor saída para os problemas da imprensa. Ora, e seguimos contigo, Pedro, porque o Secretário de Estado ainda não se manifestou sobre as agressões sofridas por adeptos do Futebol Clube do Porto na última deslocação ao Estádio da Luz. O Secretário de Estado, que até em relação ao insulto de um adepto, ou de dois adeptos, lá o que é que foi do João Félix, a chegar a um hotel, uma coisa qualquer desse género, achou que devia deixar umas palavras ao público e que gosta sempre muito de aparecer, como acho eu, que aliás vamos ver já a seguir, e gosta muito de estar sempre presente e de dar uma palavra e tomar uma posição em relação a todas as matérias. O Secretário de Estado de Desporto achou que não tinha uma palavra a dizer em relação às agressões bárbaras que aconteceram no último jogo do Benfica Futebol Clube Porto. E antes do jogo, porque logo na sexta-feira, quando aqueles adeptos que foram... Sim, em torno do jogo, em torno desse jogo. Este silêncio é mais um episódio que ajuda a caracterizar a personagem em causa e é de facto ensurdecedor. As pessoas dão conta, vê-se isso perfeitamente, as pessoas nas redes sociais a tentarem interagir, a tentarem chamar o Secretário de Estado e esta não reação de facto é algo que é inqualificável. Francisco, a tua opinião ao silêncio do Secretário de Estado dessas agressões noticiadas aqui no último Universo de Porto da Bancada? Mais uma vez só mostram como o Sr. Secretário de Estado não devia integrar estrutura alguma dirigente do desporto em Portugal. Porque ele demite-se de ter intervenções públicas quando elas justificam e aparece sempre a fazer a defesa do Benfica. É a preocupação do Sr. Secretário de Estado, porque ele deve achar que a sua sobrevivência política está umbilicalmente ligada ao Benfica. E quando os assuntos envolvem o Benfica, ele aparece todo lampeiro a dizer alguma coisa. Quando há agressões
supostamente causadas por adeptos do Benfica, em alguns casos, noutros, garantidamente causadas por adeptos do Benfica, porque eles, entretanto, já foram identificados, o Sr. Secretário de Estado lança para trás das costas as boas maneiras e não diz absolutamente nada. Nem se solidariza, no mínimo, com anónimos adeptos de futebol que apenas querem ir ao estádio apoiar a sua equipa. Mas temos imagens da última aparição do secretário de Estado, no caso, num aeroporto. Vamos ver essas imagens de João Paulo. Um abraço ao campeão do mundo na categoria menos 100 quilos em Estal. Abraço à Jorge. Ora, Pedro, aqui o secretário de Estado a aparecer associado a alguns momentos de glória do desporto português. Bem, em primeiro lugar, parabéns ao Jorge Fonseca, é de facto uma história notável e é uma grande conquista. Relativamente ao secretário de Estado, eu acho que agora que esta coisa da autoria moral está na moda, eu acho que a grande ambição do secretário de Estado é ser considerado o autor moral destas conquistas, a que ele procura de forma desesperada e ofegante associar-se ainda à chegada das equipas ao aeroporto, cantando o hino nacional, acompanhando-os um pouco por todo lado, mas a pergunta que se coloca é o que é que o secretário de Estado, ou o governo que o secretário de Estado está a representar, fez em concreto para que estes atletas conquistassem o que conquistaram pelas suas seleções. O que é que ele fez, de facto, para achar que pode, de forma tão oportunista, associar-se a estas conquistas e tentar recolher dividendos de popularidade, no fundo, com esta associação? Muito mais do que o secretário de Estado fizeram os clubes formadores, por exemplo, que não têm, se calhar, o reconhecimento devido por parte do governo, na questão fiscal, por exemplo, mas noutras, e que mereceria esse reconhecimento, sobretudo na sua componente de formação, na sua componente de integração na sociedade, também no trabalho que é extraordinário feito em relação a atletas deficientes e outras secções que existem dentro dos clubes, de um modo geral. Mas há aqui um outro aspecto, que é este gosto por aparecer na fotografia não acontece, por exemplo, se nós lembrarmos o caso do Laboratório de Análises de Antidopagem de Lisboa, que foi retirado e que o próprio secretário de Estado dizia que ele mesmo, com as suas próprias mãos, com o seu esforço individual, ia resolver o assunto. Entretanto, nada aconteceu. Portugal ficou sem laboratório de antidopagem e aí o Sr. Secretário de Estado não deseja sequer aparecer na fotografia, e ela que se faz tarde já não tem nada a ver com ele, se calhar tem a ver com o Secretário de Estado de Espanha ou de França ou de outro país qualquer, e ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas tem também organismos sob a tutela dele. O caso as palavras do antigo presidente do IPDJ relativamente ao secretário de Estado João Paulo Rebelo, do antigo presidente da ADOP, o Rogério Joia, na entrevista ao Record, são os organismos que ele tem sob a sua tutela. Os responsáveis máximos desses organismos dizem cobras ilegais, dizem o pior desta personagem, dizem que não é uma pessoa de confiança, basicamente, dizem que os tentaram pressionar, no caso, para que ele os tentou pressionar para beneficiarem o Benfica, ou no sentido de protegerem o Benfica, que ele incorpora aquela consciência de que há um Estado dentro do Estado a funcionar. E portanto, esta vontade de aparecer também define uma vez mais um traço de personalidade e ajuda a caracterizar a personagem em causa. É um vídeo aqui, neste caso, engraçado, mas há aqui uma coisa muito séria que está por detrás disto, que é um problema de natureza política, mas é também um problema de caráter. Francisco, o teu comentário é esta aparição mediática de João Paulo Rebelo nos momentos de glória? Muito impressionado com o currículo desportivo do Sr. Secretário de Estado. Ele ganha no judo, ele ganha no hóquei, ele ganha em tudo. Portanto, ele tem um excelente currículo desportivo. Tem depois o azar, é de que ele não participou nas competições. Ele só aparece na altura em que as televisões vão fazer a justa homenagem aos vencedores. Ele põe-se ao lado. Há um personagem, até aqui da cidade do Porto, muito parecido. Não consegue ter acesso àquelas cerimónias
no Palácio de Belém e tal, tem que ser cá fora, que aparece atrás das câmaras. Pronto. Cada um age onde consegue. Muito bem, e assim termina mais o Universo Porto da Bancada. Estamos de regresso amanhã na Futebol Porto TV e no Porto Canal com o Universo Porto da Bancada de Imprensa, com o Diogo Faria e o José Cruz. Até lá, fique bem. Boa noite.